Fala aí, rapaziada. 16 e contando. 16 anos que o São Paulo não vence o Santos pelo Brasileirão na Vila Belmiro. Tô aqui de cabeça limpa pra vocês pra gravar mais esse vídeo. Não tão acostumado, né? Essa cabeleira aí. Tem alguns que acham que eu sou careca, que eu sou calvo, por isso que eu não gravo com coisa não, rapaziada. Porque é isso aqui, ó. Sempre que eu gravo, eu tô depois do banho, alguma coisa, e o cabelo tá bagunçadão, então não tenho paciência de ficar arrumando. Prefiro colocar o bonezinho aqui, já era, escondeu e pronto. Bom, se inscreve no canal, deixa o like. Bora falar um pouquinho desse clássico Sansão aí, como é que foi. Foi meio pra baixo assim, não foi tão movimentado, igual outros clássicos da rodada, como o Grenal e até mesmo o clássico dos milhões lá, né, Vasco e Flamengo. Mas foi um joguinho interessante ali, por quê? Porque a gente tinha, de um lado, um São Paulo totalmente reserva, claro, pensando, assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras, pensando no jogo de volta da Libertadores. O São Paulo com mais urgência, porque perdeu, precisa reverter o placar de 2-0. E do outro lado a gente tem um Santos sem o Neymar, correndo contra a zona de rebaixamento e precisando pontuar para não ficar dependente de outros resultados. E a rodada foi muito boa para o Santos, porque os seus concorrentes perderam. O único que venceu foi o Sport, mas o Sport é o lanterna, está muito longe do Santos. Então os outros que disputam com o Santos ali ponta a ponta e que o Santos precisava garantir essa vitória, foi a rodada perfeita para o Santos. Só bastava o Santos fazer a parte dele. E o Santos começou jogando bem, mesmo num campo molhado, um campinho mais pesado ali com chuva, né? Porque choveu um pouquinho antes, aí caiu uma chuva mais forte, e depois durante o jogo a chuva foi ficando um pouquinho mais fininha, não teve tanta interferência assim, não formou aquelas poças, aquelas colchão de água assim que atrapalhasse a bola correr. O São Paulo, por sua vez, totalmente reserva, desentrosado, o time pouco criativo, mesmo com o Rodriguinho, que é um dos mais criativos desse time hoje, mas com o meio, com o Alisson e com o Luan. O Luan não é muito bom assim, não era dele, né? O Luan é mais cachorrão, mais pitbull, mais marcador. O Alisson, que teve uma fase onde ele saía mais, conseguia jogar melhor, não estava conseguindo fazer isso, um pessoal desentrosado. Do lado do São Paulo, acho que a única atuação assim boa, de razoavelmente para boa, foi do Yang, que teve mais uma oportunidade agora de estar sendo titular. Na primeira, ele entregou lá contra o Sport, né? Fez algumas bobeiras lá, falha, mas dessa vez ele foi muito bem, defendeu bolas difíceis, fez ótimas defesas. O Santos só não venceu por um placar maior por conta dele, por conta da boa atuação do Yang. E o Santos foi crescendo durante a partida, baseado naquilo que o São Paulo estava apresentando, o Santos conseguindo marcar muito bem, o Zé Rafael muito participativo no meio de campo, o Mike na direita, o Roleiser, que na ausência do Neymar pegou essa função de criação, de tentar ser o protagonista junto com o Guilherme e fazendo ótimos passes, lançamentos para o Guilherme na esquerda. O Guilherme sempre, o jogo do Guilherme, ele não é um cara tão habilidoso, ele é um cara muito esforçado, o Amado, né? Ele tava ali vivendo uma marezinha de críticas no Santos, porque ele perde muito gol, né? Com o Neymar mesmo, cria muitas oportunidades, ele perde muito gol, toma uma decisão muito errada, mas hoje eu não achei que ele tomou nenhuma decisão muito precipitada assim, não. Tá? Que ele é aquele jogador que ele pega a bola, abaixa a cabeça, vai cortando e abrir espaço, ele chuta. Ele vai pegar e para chutar. Às vezes ele abaixa tanta cabeça e arma o chute que ele não vê alguém melhor posicionado para ele passar. E isso daí às vezes é uma das coisas que gera crítica sobre ele. Mas hoje não, hoje ele foi eficiente, conseguiu gerar bons ataques, conseguiu até girar a bola, fazer girar bem o jogo, para dar oportunidades para o próprio Roleiser ter finalização. Foi muito interessante a atuação dele e não à toa foi ali coroado, premiado com um gol. Faz o gol ali no São Paulo e, bom, uma jogada onde tem um cruzamento do Roleiser, que não é com a perna boa dele, com a direita. Ele vai, cruza e muito bem o Amado, né? O Guilherme cabeceia muito bem no contrapé do Yang, que fica assim vendido no lance do gol. Ele se antecipa ali ao Mailton, que foi muito mal hoje, entrou muito bem lá contra o ALDU na altitude, mas hoje foi muito mal, ficou devendo. O time do São Paulo num todo ficou devendo a defesa, em exceção
o Yang. E no finalzinho o São Paulo tentou fazer aquele abafa, colocou alguns titulares, colocou o Bobadilha, o Marco Antônio, o Luciano, esses outros foram entrando, mas de nada adiantou. O próprio Enzo entrou também para fazer alguns cruzamentos, mas já era tarde demais. O Santos muito inteligente, o Vojvoda muito inteligente, povoou mais o meio de campo, onde foi ali dificultando a troca de passe do São Paulo, foi fechando os espaços e fez com que saísse com um resultado positivo de 1-0 e mais esse tabu prolongado, 16 anos e contando. Fala aí pra nós, o Santos vai se safar? Ou vai ser mais um ano que vai ficar até a última rodada, penúltima rodada, sofrendo para não ser ali rebaixado? Se inscreve no canal, deixa o like. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu!